Amém, irmãos? Boa noite. Estamos Amém. aqui com mais uma gravação. Eu sou o Miguel, aqui de Santos, esse aqui é o Laércio. Está aqui mais uma vez para louvar o Senhor, né? E graças ao Senhor, uma grande oportunidade, é um privilégio servir o Senhor juntos, né? Amém. Senhor Jesus. Vamos começar com uma oração, né? Para o Senhor nos abençoar nessa noite. Aleluia. Com esse louvor, para o Senhor falar conosco, falar com os irmãos. Amém? Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. Obrigado por essa noite. Sim. Obrigado por esse dia. Sim, Senhor. Oh, Senhor Jesus. Amém. Estamos aqui para te louvar. Amém. Senhor, nós somos teus instrumentos, Senhor. Sim. Senhor, nós adoramos o Senhor. Adoramos Nós a Ti. adoramos nosso Criador. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Por isso nós nos rendemos ao Senhor nessa noite. Amém. Nós nos consagramos mais uma vez. Amém. Só para te servir. Sim. Oh, Senhor Jesus. Amém. Que essa noite o Senhor possa falar com cada irmão. Sim, Por meio da Senhor. mensagem que vai ser liberada. Amém. Oh, Senhor, larga o coração de cada irmão que está ouvindo. Amém. Também alcança as pessoas. Sim. Alcança as famílias. Alcança. Oh, Senhor Jesus. Amém. Que esse louvor possa nos lavar. Amém. Possa nos enxergar mais perto do Senhor. Sim, Senhor. Oh, Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Oh, Senhor. Amém, irmãos. Nós vamos louvar o hino C61, Nova Aliança. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Estrofe 2 diz que Deus Pai fez um plano, Cristo o executou. Amém. O fluir do Espírito ao homem alcançou. Amém. Concedeu-me vida Amém. para o expressar. Amém. Vida indissolúvel que a morte vem tragar. Cristo, o sacerdote, Amém. adentrou o véu. Oh, É incomparável Senhor Jesus. na Amém. terra e no céu. O Santo Oh, dos Senhor Santos Jesus. deu-me que lugar. Nele minha alma já posso ancorar. Ancorar. Aleluia. Oh, Senhor Jesus. Nova aliança, Deus aqui firmou, com precioso sangue de Cristo a selou. Aliança eterna, tão superior, como rejeitá-la? Seu selo é de amor. Sombras e figuras Deus já concedeu, mas chegando Cristo, que é real, nasceu. Deu-me sua herança, posso me apossar. Tal legado santo, a Bíblia vem me dar. Deus Pai fez um plano, Cristo executou. O fluir do Espírito ao homem alcançou. Concedeu-me vida para o expressar. Vida indissolúvel que a morte vem tragar. Cristo sacerdote adentrou o véu. É incomparável na terra e no céu. O Santo dos Santos deu-me que lugar. Nele minha alma já posso ancorar. Nessa esfera santa, cheia de prazer, o que é terreno não pode me prender. Para ter tal vida rica, celestial, invocar teu nome é tão essencial. Contemplando Cristo, vou me saturar.
fatos, que mais vou dizer? Ó Jesus, te amo, é teu o meu viver. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, contemplando Cristo, Amém. vou me saturar. Amém. O seu santo nome me faz mais alto estar. Ante esses fatos, que mais vou dizer? Ó Jesus, te amo, Amém. é teu o meu viver. Amém. Graças a Deus. É teu o meu viver. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Amém, Jesus. irmãos. Agora nós vamos louvar o hino Irresistível Visão. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Irresistível visão. A gente está vendo ultimamente sobre a questão de Melquisedeque, a questão de que nós vamos ser inseridos na glória, né? Então, todos esses assuntos do alimento diário que abordou essa semana, nós estamos tentando colocar nos hinos. E esse hino, ele é bem completo, fala bem do que falou essa semana do alimento diário, né? Amém. De a glória, vamos ser inseridos na glória, e em glória a gente vai estar junto com o Pai, né? Senhor Jesus, e que essa visão realmente é irresistível, né? Toda essa revelação que o Senhor tem passado para nós, né, nas mensagens do alimento diário, que possa realmente nos constranger, né? Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. E no Irresistível Visão, amados. Irresistível visão. Amém. Senhor Jesus. Aleluia. Amém. A visão que recebi, tudo mudou. Tudo mudou, é verdade. Tudo mudou na nossa vida. Ó Senhor Jesus. Pela visão que nós temos, a Amém. visão da igreja. Sim. Senhor, através das revelações do irmão Pedro, do É irmão verdade. Esdras. É verdade. Senhor Jesus. Amém. E me fez renunciar. Tudo que sou. Precisa de uma renúncia. É verdade. Nós precisamos renunciar. É verdade. Tudo que Ó, somos. Tudo que somos. A nossa mente Amém. não pode alcançar. É verdade. Com palavras não sabemos explicar. É verdade. Mas tudo se tornou irresistível. Amém. Através do que nós vemos Sim. e através do que nós ouvimos. Amém. Aleluia. Senhor Amém. Jesus. Graças a Hino Deus. Irresistível Visão, amados. Amém. A visão que recebi, tudo mudou e me fez renunciar tudo que sou. Minha mente não pode alcançar, com palavras não sei explicar, mas tornou-se irresistível o que vi. Deseja ser em mim, em glória me farás parte de ti. Vou me entregar, nada mais vai me prender, eu vou a lutar. O caminho apertado sigo em frente, esquecendo-me daquilo que pra trás ficou. Vou me entregar, prosseguir até viver o amor perfeito, avançando para aquilo a que fui feito, mergulhar em tua essência e ser contigo. Não fica louco, a promessa vai virar realidade. Nós enfim unidos pela eternidade, a perfeita alegria viverei em ti. Vou me entregar, prosseguir até viver o amor perfeito, avançando para aquilo a que fui feito, mergulhar em tua essência e ser contigo. Vou ficar louco, a promessa vai virar realidade. Nós enfim unidos pela eternidade, a perfeita alegria viverei em ti. Em glória, em glória, em glória.
Aproveitando a oportunidade, deixa o seu like nesse vídeo, compartilha com os demais irmãos, amém. Se inscreve no canal, amém. Graças a Deus pela palavra do Senhor. Amém, amados irmãos, Jesus é o nosso Senhor. Estamos aqui mais uma vez e gostaríamos de fazer alguns avisos, apresentar para os irmãos o novo lançamento da editora Árvore da Vida, este livro O Coração da Bíblia, né, de autoria do nosso amado irmão André Dong, um livro baseado, né, nas cartas de Paulo, e o autor, né, através das suas experiências, servindo ao Senhor na obra, cuidando das igrejas, transmite para nós muitos ensinamentos, irmãos, que são aplicados na nossa experiência através dessas epístolas do apóstolo Paulo. Né? Indico aí para os irmãos, você que ainda não tem, né, faça o seu pedido aí no serviço de literatura da sua igreja, ou acesse, né, o site da editora Árvore da Vida e faça o seu pedido também online. Além do livro, nós também temos esse livrete, O Bombardeio, uma mensagem maravilhosa, tremenda, voltada aí aos adolescentes, jovens e também aos pais, aos líderes e aqueles irmãos que cuidam, né, dos jovens e adolescentes, irmãos. Né, nós estamos vivendo aí, né, um momento de grande influência por parte aí das mídias, e isso tem trazido sérios problemas, né, para a sociedade. E através dessa mensagem, né, do irmão Esdras, né, nós seremos muito ajudados, e também é um livrete aí maravilhoso para edificação espiritual do povo de Deus. Você também pode adquirir, né, tanto, né, no serviço de literatura aí das igrejas da nossa região, como também pelo site da editora Árvore da Vida. Amém? Que o Senhor abençoe vocês. Jesus é o Senhor. Amém, amados irmãos, Jesus é o nosso Senhor. Estamos mais uma vez aqui, trazer uma palavra de comunhão, baseado nas mensagens que temos desfrutado do alimento diário, né, da série Os Ministros da Nova Aliança. Nós estamos desfrutando desse volume, Os Herdeiros de Deus, e hoje vamos compartilhar com os irmãos a mensagem 3, que tem como título: O Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Aleluia! Nós queremos iniciar fazendo uma breve oração, pedindo a bênção do Senhor. O Senhor possa realmente nos dar sabedoria, né, nos dar revelação, e possa nos usar como canal nesta noite para trazer esse suprimento da palavra de Deus baseado nessa mensagem. Então convido você nesse momento para junto conosco fazermos esta oração ao Senhor. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, somos gratos a Ti, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, estarmos aqui para compartilhar a Tua palavra. Senhor, abençoa os Teus filhos, todos aqueles que estão nos ouvindo, que o Senhor possa derramar seu espírito de sabedoria e de revelação, Senhor, para entender e compreender a Tua palavra e tocar, Senhor, no Teu coração, com respeito ao Teu plano e à Tua vontade, para nós, os Teus filhos, para a igreja, Senhor, e para
todo o teu povo. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Ó Senhor Jesus, amém. Jesus é o Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, abra aí a sua Bíblia. Nós queremos ler aqui, o texto base dessa mensagem em Hebreus, capítulo 5, versículo 1 ao 10, que diz: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por essa razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Aleluia! Irmãos, nós estamos desfrutando desta série de mensagens que tem como tema geral os ministros da nova aliança. E nós temos visto a importância de conhecermos realmente o propósito, o plano de Deus. E através das cartas de Paulo, nós somos muito ajudados, 1 Coríntios, 2 Coríntios, e o Senhor tem nos aberto a revelação a respeito desta nova aliança, esse pacto que o Senhor fez conosco, através da morte do Senhor Jesus Cristo, do seu sangue, o seu corpo oferecido na cruz para realizar a redenção por nós. E através da sua ressurreição, nós temos a aprovação de Deus. E Deus, Ele estabeleceu, irmãos, por meio de Cristo, esta nova aliança. E hoje, nós, como filhos de Deus, fomos chamados e constituídos ministros dessa nova aliança. E nós vimos que quando o Senhor iniciou o seu ministério, o Senhor Jesus começou pregando o Evangelho. Irmãos, isto é uma grande indicação para nós, um grande encorajamento para nós. Nós, como ministro, nós precisamos pregar o Evangelho. E através da pregação do Evangelho do Reino, o Senhor ele foi alcançando os seus discípulos. Nós vimos que depois que o Senhor cumpriu o seu ministério terreno, através da sua morte, através da sua ressurreição, ele esteve com seus discípulos após ter ressuscitado, e ali ele passou muitas palavras a respeito do reino de Deus, e deixou, irmão, a sua comissão com a igreja, sobre a liderança dos seus apóstolos. Inicialmente nós vemos Pedro, ali no dia de Pentecoste, abrindo a porta do reino para os judeus. E depois nós vemos no capítulo 10 de Atos, Pedro abrindo a porta do reino ali para os gentios na casa de Cornélio. E o Senhor ele foi avançando. Depois nós vemos o Senhor levantando o apóstolo Paulo, que trouxe, irmão, muitas revelações, praticamente a metade aí dos livros
do Novo Testamento foram escritos pelo apóstolo Paulo, e o Senhor trouxe muita luz a respeito do seu propósito, da sua vontade, principalmente a respeito de Cristo, da igreja, do plano de Deus, né, para nós. Porém, irmãos, depois do martírio do apóstolo Paulo, nós vemos que o Senhor, ele continuou, né, a sua obra através do ministério do apóstolo João. Irmãos, João, nós temos, né, os seus escritos, né, o Evangelho de João, também nós temos as epístolas, primeira, segunda e terceira epístola de João, e também o livro de Apocalipse. Irmão, em todos esses escritos, nós vemos uma revelação muito elevada, mostrando para nós, irmãos, quão profundo é o ministério do apóstolo João. Muitas pessoas, por não ter, né, o entendimento correto, a revelação adequada dos escritos de João, eles consideram o Evangelho de João como um evangelho, né, básico para passarmos ou ensinarmos para um novo convertido, considerando, né, a simplicidade contida no Evangelho de João. Por um lado, nós vemos João usando palavras, né, simples, mas, irmãos, com uma profundidade maravilhosa, tremenda, irmãos, que nos leva realmente a pedir a Deus espírito de sabedoria e de revelação para compreender. Pois essas revelações, irmãos, estão além, irmãos, do simples entendimento da forma escrita, né, do seu Evangelho. Irmãos, nós precisamos ver que, além da letra, nós temos o Espírito e a vida, através dos quais, irmãos, nós realmente conseguimos tocar na revelação de Deus contida nas Escrituras. Então, o Senhor, ele, através deste Evangelho de João, nos revelou, irmãos, o plano mais elevado, o pico do plano, né, de Deus ao criar o homem. Né, ali nos capítulos 14, 15, 16, 17 de João, do Evangelho de João, irmãos, nós encontramos essa revelação maravilhosa, tremenda, e nós queremos aqui compartilhar, né, um pouco com os irmãos, baseado no capítulo 14 do Evangelho de João. Nessa passagem, um texto muito conhecido, né, no meio cristão, Jesus fala aqui no versículo 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Vários cristãos têm o entendimento que essa casa, essa morada, são mansões que Jesus foi preparar no céu. Então, quando ele voltar, né, irá levar todo o seu povo e eles morarão nessas mansões. Mas aqui, continuando o texto, nós vemos que o Senhor, ele está se referindo ao Pai. Versículo 3, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. Esse verbo estar, né, indica para nós aonde o Senhor realmente estava, para que onde eu estou, estejais vós também. Continuando os versículos, nós vamos ver que esse lugar onde Jesus está é o Pai. E é no Pai que ele foi preparar lugar para nós. Como? Através da sua morte e ressurreição. Quando ele fala aqui, quando eu for, está se referindo à sua morte. E voltarei, esse voltar se refere à sua ressurreição. No versículos seguintes, ele fala, versículo 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então nós vemos aqui, irmão, de uma maneira bem clara, que este lugar que o Senhor foi preparar é o próprio Pai. E o desejo do seu coração, irmãos, é levar cada um de nós para dentro do Pai.
Irmãos, essa é uma revelação. Nós temos aprendido que o homem foi criado para conter Deus, para receber Deus dentro dele. Mas aqui em João nós vemos algo a mais. Não apenas o homem foi criado para receber Deus, para Deus ser colocado dentro dele, mas também para o homem ser colocado dentro de Deus. Essa é a revelação apresentada aqui nos capítulos 14, 15, 16, 17 do Evangelho de João. Irmãos, nós precisamos realmente de espírito, de sabedoria e de revelação para entender e compreender e tocar na realidade disso. Aleluia! Lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 e 10, fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus nola revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito prescruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Irmãos, nós imaginarmos isso, né? Nós pecadores, homens caídos, né? Sermos introduzidos em Deus, na própria glória de Deus, como que isso é possível? Então, irmãos, nós precisamos ver o modo como Jesus, ele nos abriu o caminho para sermos introduzidos na glória do Pai. Irmãos, o primeiro passo foi a sua encarnação. Né? O Filho unigênito, ele se encarnou, se tornou um homem, e ele viveu nessa terra por 33 anos, né? E foi crucificado, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Este é o processo pelo qual o Senhor se tornou para nós o caminho, a verdade e a vida, através do qual nós realmente podemos ser levados ao Pai. Aleluia! E Cristo, irmãos, na cruz, ele realizou a redenção por nós. Irmãos, a redenção é algo tremendo, é algo maravilhoso. Sem a redenção, jamais poderíamos nos achegar ao Pai. Então, Cristo, como um homem, ele foi oferecido, né, como aquele cordeiro sem pecado, sem defeito, que tira o pecado do mundo, e baseado na obra da redenção, ele nos redimiu. E ao crer nele, nós recebemos o seu perdão. Irmãos, esse é o primeiro, né, aspecto, né, da obra que o Senhor realizou para nos introduzir, irmãos, na glória do Pai. O segundo passo foi a liberação da sua vida. Em João, Evangelho de João 19:34 fala que quando o Senhor expirou na cruz, um soldado romano feriu o seu lado com uma lança, e do seu lado jorrou sangue e água. Sangue para nos redimir dos nossos pecados e a água para nos dar vida. Aleluia! Então lá em João capítulo 1, versículo 12, ele fala que o Senhor veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aí João fala, os quais não nasceram da carne nem do sangue, mas nasceram da vontade de Deus. Em João capítulo 3, naquela passagem de Nicodemos, o Senhor falou para ele que era necessário ele nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito. Quem é nascido do Espírito é Espírito, quem é nascido da carne é carne. Então o Senhor, irmão, liberou a vida, e hoje o homem pode se tornar um filho de Deus por meio do novo nascimento. Então a obra de Cristo, irmãos, ela tem esses dois aspectos, o lado do sangue e o lado da água. O lado do sangue nos redime, o lado da água nos dá vida, nos regenera. Irmão, todos os homens são criaturas de Deus. Agora, para ser filho, precisa do novo nascimento. Então, irmão, o Senhor, ele nos abriu o caminho aí para sermos introduzidos na glória do Pai. Primeiro, pela redenção. Segundo, irmãos, pelo novo nascimento. Aleluia! E na nossa experiência, depois que nós fomos salvos
nós começamos a trilhar a jornada cristã e nos deparamos com muitos problemas, existe, irmãos, uma batalha espiritual na qual nós estamos envolvidos. Então, irmãos, nós precisamos ser revestidos de toda a armadura de Deus. O Senhor, Ele já doou todas as coisas que nos conduzem à vida, à piedade. O caminho está aberto, o véu do templo já foi rasgado. Hoje, irmãos, nós podemos já chegar com intrepidez, ao trono da graça. Como nós vamos ver aqui no capítulo 4, e 5 de Hebreus. Mas, irmãos, existe uma batalha espiritual. Temos inimigos invisíveis fora de nós, e nós também temos inimigos, irmãos, dentro de nós. Por isso, eu quero ler para os irmãos aqui em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 11, onde nós encontramos aqui os itens desta armadura de Deus para nós vencermos essa batalha espiritual contra aquele, irmãos, que quer nos impedir de sermos introduzidos na glória de Deus. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Aí a partir do versículo 14, Paulo começa a relacionar alguns itens desta armadura. Ele fala: estáis, pois, cingidos com a verdade. Irmão, a importância da verdade. Irmão, a verdade é a palavra de Deus. Na palavra de Deus nós temos a realidade de tudo aquilo que Deus é. Essa verdade, irmãos, é o fundamento da nossa fé que está aqui nas Escrituras Sagradas. Nós precisamos tomar essa verdade como um cinto que nos cinge e também vestir-nos da couraça da justiça. Irmãos, nós temos dois aspectos com respeito à justiça. O aspecto objetivo, baseado na obra de Cristo na cruz. Nós somos justificados pela fé. Uma vez que cremos, o Senhor, Ele nos justifica diante do Pai. Esse é o aspecto objetivo. O segundo aspecto é o aspecto subjetivo. Nós somos justificados, irmãos, interiormente. Lá em Apocalipse 19, fala do linho resplandecente, finíssimo e puro, que são os atos de justiça dos santos. Então, Deus quer bordar essas vestes, por meio dos atos de justiça em nossa experiência, deixando o Espírito trabalhar em nós, nos submetendo ao guiar do Espírito, à vontade de Deus, negando a nós mesmos. Dessa maneira, irmãos, nós vamos nos vestindo com essa couraça da justiça. E o versículo 15 fala para calçarmos os pés com a preparação do Evangelho da paz. Como eu já disse, Jesus iniciou o seu ministério pregando o Evangelho. Irmãos, a pregação do Evangelho, irmãos, é algo que está inerente ao viver de todos os cristãos, de todos os filhos de Deus. Irmãos, o Evangelho, irmãos, é o nosso viver. Aleluia, que nós realmente possamos calçar, irmãos, nossos pés com a preparação do Evangelho, desfrutando da palavra, conhecendo mais a palavra de Deus, para que no abrir da nossa boca, irmão, nós possamos dispensar o Evangelho como vida, como fé, como esperança para as pessoas. Não apenas como doutrina e conhecimento, mas como o próprio Filho de Deus, revelado lá em Romanos capítulo 1, Este Evangelho é o Evangelho do Filho de Deus. A própria pessoa de Cristo em nós é a manifestação
desse evangelho. Que o Senhor possa estar encorajando você. Hoje nós estamos vivendo um momento muito difícil. As pessoas estão muito carentes, irmãos. Nós precisamos estar respirando o encargo do evangelho, né, no nosso contato com as pessoas. Hoje nós temos a prática do posso orar por você. Irmãos, isso é maravilhoso. Essa semana nós saímos, irmãos, para praticar, né, a pregação do evangelho através da colportagem dinâmica, né, por meio da oração, por meio dos livros. Irmão, quantas pessoas carentes necessitando, irmãos, ser alcançadas pelo evangelho do reino. Então, irmãos, vamos calçar os nossos pés, vamos usar, né, os nossos livros, vamos usar o jornal Árvore da Vida, vamos, irmãos, nos dispor para pregar o evangelho. Irmãos, isso faz parte da nossa armadura para vencermos o maligno, aleluia. E também embraçando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Irmão, escudo da fé. Por um lado nós temos aí, irmãos, as verdades como o conteúdo da fé, que nos fundamenta, que nos alicerça com respeito ao plano de Deus, à sua vontade, ao seu reino, com respeito a Cristo, com respeito à igreja. E por outro lado, irmãos, essa fé é o próprio Espírito em nós, aleluia, nos levando a vencer as dificuldades, as lutas, os problemas, como fala aqui, né, com o qual poderemos apagar todos os dados inflamados do maligno. Versículo 17, tomai também o capacete da salvação. Irmãos, o que é o capacete da salvação? Irmãos, a salvação, ela está relacionada com o nome do Senhor. Romanos 10, 13 fala, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você quer colocar o capacete da salvação na sua cabeça, na sua mente? Invoque o nome do Senhor, aleluia. Invocar o nome do Senhor, irmão, é salvação para nós, é libertação para nossa alma, é cura, irmãos, para o nosso coração. Quando nós falamos, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, irmãos, nós jogamos fora os temores, os medos, as tristezas, os pecados, irmãos, e nós respiramos o Senhor Jesus como vida, paz, alegria, alento e encorajamento. É dessa maneira, irmãos, que nós vamos subjugar os pensamentos negativos, os sentimentos ruins, todas essas coisas que muitas vezes nos oprimem, que são, né, esses dardos aqui inflamados do maligno. Invoque o nome do Senhor, aleluia, o Senhor vai nos guardar. E continuando fala, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus, ela é viva, ela é vida e ela vive. Nós precisamos deixar essa palavra habitar ricamente em nosso coração, irmãos, todos os dias. Dedique um tempo, irmãos, para se alimentar da palavra de Deus. Não apenas para ganhar conhecimento, irmão, para ganhar vida, ganhar espírito. Irmãos, a palavra de Deus nas Escrituras, né, muito mais que explicação, irmãos, ela traz, irmãos, o elemento divino que nos supre de vida. É isso que nos faz crescer, isso que nos fortalece. E essa é a espada, irmãos, pela qual nós vamos vencer, né, o maligno que está sempre nos rodeando como um leão para nos tragar. E aqui, né, Paulo nos ensina uma prática maravilhosa, como tomar a palavra de Deus, com toda oração e súplica, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos, esse versículo nos ensina a ler e orar a palavra, né? Você tocar no sentimento do Espírito que está no versículo e transformar na sua oração. Irmãos, é dessa maneira que nós temos que tomar a palavra de Deus, e assim, irmãos, essa palavra vai entrar em nós, né, como Espírito e vida, né? Como fala lá em Hebreus 4, aquela espada de dois gumes, né, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta, irmão, para discernir, né, os pensamentos e os propósitos do nosso coração. Deus, ele transmite a sua própria
pessoa, a sua essência para nós por meio da palavra. E é através da palavra que Deus chama a existência o que não existe. É através da palavra, irmãos, que o Senhor está abrindo para nós o seu coração. Aleluia! Queremos encorajar os irmãos a desfrutarem dos livros que nos ajudam a entender e compreender, né, a palavra profética, né? E tudo isso, irmãos, é o falar atual de Deus, o falar do Espírito. Como diz lá em Apocalipse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor, irmãos, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor, tem dispensado para nós um falar tão rico e abundante, aleluia, que nós possamos pegar cada palavra com oração, irmãos, para que essa palavra entre e possa operar dentro de nós, santificando a nossa alma, transformando a nossa alma, renovando a nossa mente. Irmãos, que armadura maravilhosa! Aleluia! E é dessa maneira, irmãos, que nós vamos vencer essa batalha espiritual, vencer esses inimigos que estão fora de nós e também dentro de nós, irmão, nosso ego, a nossa carne, o nosso velho homem. Oh, Senhor Jesus, isto é maravilhoso. Irmãos, e continuando o encargo da mensagem, né? Nós vimos que o Senhor consumou a sua obra e Deus o aprovou através da ressurreição, como nós vimos aqui em Atos capítulo 13, versículo 33. Esse versículo aqui, irmãos, ele mostra para nós que no dia da ressurreição, Jesus, que era o Filho unigênito, ele foi designado agora como homem, Filho de Deus, tornando-se o primogênito, o nosso irmão mais velho, filho primogênito de Deus, porque através da sua morte e ressurreição, ele gerou os muitos filhos de Deus, que hoje, como nosso sumo sacerdote, ele está conduzindo a glória do Pai. Eu quero ler para os irmãos Atos 13:33, que diz: como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Irmão, Jesus como homem, ele precisava, irmão, ser designado Filho de Deus. E quando foi que isso aconteceu? Quando ele ressuscitou. Aleluia. Irmãos, e depois nós vimos que ele foi ascendido ao céu e foi entronizado à destra do Pai. Aqui em Filipenses, capítulo 2, fala que Deus o exaltou sobremaneira. Capítulo 2, versículo 9 e 10. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, hoje nós temos um homem na glória. Por isso, irmão, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmão, Jesus como homem, irmãos, ele passou pelos sofrimentos, ele foi tentado, irmãos, mas ele não pecou. E ele foi aprovado como um varão perfeito e foi qualificado, irmãos, para ser constituído o nosso sumo sacerdote, como nós lemos em Hebreus capítulo 5. E nós queremos falar para os irmãos, né, agora, baseado aqui em Hebreus capítulo 5, qual é a função de Jesus como nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui no capítulo 5 diz: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens. Irmãos, nós sabemos que no Antigo Testamento, os sacerdotes, eles eram designados baseado na linhagem da casa de Arão. Então havia, né, uma regra, né, essa regra que o escritor aos Hebreus chama, né,
de lei de mandamento carnal, porque precisava ser da descendência, né, carnal, humana de Arão para ser um sacerdote. Se não fosse da casa de Arão, né, da tribo de Levi, não poderia ser sacerdote. E nós vimos que Jesus, ele não é da tribo de Levi. Jesus é da tribo de Judá, e da tribo de Judá, irmãos, não tem nenhum sacerdote. Moisés não atribuiu sacerdócio a ninguém da tribo de Judá. Então, irmãos, como é que o Senhor Jesus se torna, então, agora sumo sacerdote? Nós vemos aqui que Deus, irmãos, ao estabelecer a nova aliança, Ele mudou a ordem do sacerdote. Não é mais, irmãos, sacerdote segundo a ordem de Arão. Agora, irmãos, foi estabelecida uma nova ordem de sacerdotes. Jesus, Ele foi estabelecido sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas, irmãos, toca no princípio, o sacerdote, ele é constituído a favor dos homens. Pensa nisso. João, através do capítulo 14, 15, 16, 17, nos quais estão registradas as palavras de Jesus, mostrando essa grande revelação, que o propósito de Deus é introduzir o homem que Ele criou na glória do Pai. Quando nós vemos isso, é algo maravilhoso. Mas como isso é possível? O homem, irmão, ele pecou e caiu, foi destituído da glória de Deus. Como que agora esse homem pode ser introduzido na glória do Pai? Irmãos, Deus providenciou Cristo como nosso sumo sacerdote, irmão, perfeito, sem pecado, irmãos, que foi tentado, passou pelas provações, sofreu. Ele sabe, irmão, que é sentir dor, ele sabe o que você sente. Quando você está passando por tribulações, quando você entra em conflitos, quando você tem as tentações, Ele te entende, Ele te compreende, Ele sabe o que você passa. E agora, como Ele é sumo sacerdote, Ele está lá diante do Pai, intercedendo por você, dando o socorro que você precisa, concedendo a você a graça, a misericórdia, o perdão. Irmãos, que caminho maravilhoso Deus preparou para nós, designando Cristo como nosso sumo sacerdote. Tem esperança para você ou não? Irmãos, Cristo, Ele está no santuário celestial, exercendo, irmão, seu ofício de sacerdote. E aqui no capítulo 4 de Hebreus, e eu gostaria de ler esse versículo na versão King James. Essa versão tem nos ajudado muito, irmãos, a compreender as revelações que Deus tem nos trazido através da palavra profética que tem sido liberada pelo nosso irmão Pedro Dong. Então eu gostaria de ler para vocês aqui nessa versão, capítulo 4, versículo 15 e 16, diz assim, eu vou ler a partir do 14, concluindo, tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote, que foi capaz de adentrar os céus, Jesus, o Filho de Deus. Mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé, pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo, que à nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Irmãos, que esperança! Que salvação! Irmãos, nós não estamos sozinhos. Irmãos, nós temos um sumo sacerdote que entrou lá, irmãos, no santuário celestial, além do véu. E ele está lá oferecendo, irmãos, dons, e sacrifícios, como fala aqui no capítulo 5 de Hebreus, a nosso favor,
para que o Pai, irmão, se compadeça de nós. E não apenas isso, irmão, Ele nos socorre. Ele nos dá o socorro, irmão, com a sua misericórdia e com sua graça. Quantas vezes, irmãos, nós nos vemos sucumbindo diante das tentações, por causa da nossa carne, do nosso ego, as concupiscências dos olhos, a soberba da vida. E às vezes nós erramos, pecamos e achamos que não tem mais jeito para nós. Irmãos, tome essa palavra para você agora. Você tem um sumo sacerdote, constituído por Deus, segundo a ordem de Melquisedeque. Irmão, Deus não constituiu um anjo para ser seu sumo sacerdote. Um anjo não sabe o que você passa, mas Deus constituiu um homem, Jesus, irmãos, que padeceu, que sofreu. Ele não tinha pecado como os sacerdotes do Antigo Testamento, irmão, mas ele experimentou, irmãos, ele sofreu, ele conheceu o que nós passamos. E ele foi aprovado por Deus, irmãos, porque ele não pecou. Aleluia! Irmãos, você precisa, irmãos, renovar sua fé e tomar, irmãos, confiança naquele, irmãos, que se compadece de você. Ele está aqui não para te condenar, ele está aqui para te redimir, te salvar, te perdoar. E aqui em Hebreus, capítulo 9, versículo 14... fala assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Irmãos, as obras mortas, as obras pecaminosas, as obras da carne, as obras feitas pelo nosso ego nos impedem de servir a Deus. Por isso, irmãos, temos um sacerdote. Ele mesmo foi o sacrifício, a oferta. Irmãos, ele mesmo derramou seu sangue por nós. E o escritor aos Hebreus diz: muito mais o sangue de Cristo. Irmãos, se naquela época do Velho Testamento o sangue de boi, de touros e novilhos, irmãos, removia pecados, né? Servia para perdão de pecados, para cobrir pecados, né? Irmão, muito mais o sangue de Cristo, não apenas, né, remover, cobrir, mas realmente tirar o pecado, né, erradicar o pecado. Essa, irmãos, é a eficácia do sangue. E aqui nós temos uma revelação maravilhosa, porque fala que Jesus, ele se ofereceu a si mesmo a Deus por meio do Espírito eterno. Então, irmãos, tudo o que Cristo fez, irmãos, agora tem eficácia eterna. O que Cristo realizou dentro do tempo, do espaço, há quase 2000 anos atrás, agora, irmãos, foi colocado na dimensão da eternidade. Pensa nisso. Irmãos, se não fosse assim, então Cristo tinha que morrer novamente, por cada pessoa, por toda vez que pecarmos. Mas o seu sacrifício, irmãos, foi colocado na dimensão eterna, irmãos. Tem eficácia no passado, no presente, tem sua eficácia no futuro. Isso, irmãos, é maravilhoso. Ele não precisa, todas as vezes se oferecer para perdoar os nossos pecados, porque ele se ofereceu a Deus por meio do Espírito eterno. E nós temos uma representação disso em Êxodo capítulo 25, versículo 10 a 16, quando fala da arca da aliança, a arca do testemunho, que era feita de madeira de acácia, revestida de ouro por dentro e por fora. A madeira de acácia representa a natureza humana e o ouro representa a natureza divina. E foi feito 4 argolas, para ser colocado em cada canto da arca, e também feito varais com madeira de acácia revestido de ouro. Irmãos, esses varais representam o homem temporal, e essas argolas representam, irmãos, o Espírito eterno. Aleluia! Por meio, irmão, do Espírito eterno, o homem temporal agora pode ser conectado ao Deus eterno. Irmãos, que coisa maravilhosa! Irmãos, a redenção, ela foi colocada na dimensão da eternidade por meio do Espírito eterno. E hoje nós podemos ser conectados com Deus eterno. Aleluia, ser introduzido dentro dessa comunhão orgânica
com Deus triuno, sermos introduzidos para dentro da glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, isso é uma coisa maravilhosa, porque nesse relacionamento do Deus triuno, irmãos, nesta glória nós temos, irmãos, a unidade, nós temos a harmonia, nós temos o relacionamento perfeito, nós temos a verdadeira felicidade, como nós vemos lá em Provérbios capítulo 8, versículo 30, né? Ali o escritor de Provérbios, o rei Salomão, falando da sabedoria, irmãos, o Espírito Santo ali estava mostrando para nós a pessoa do Filho, como o arquiteto de todas as coisas, o conselheiro de Deus e também o mestre de obra executando a vontade do Pai. E nesse versículo 30 do capítulo 8, nós vemos que o Filho, ele desfrutava de plena alegria, né? O Pai tinha no Filho o seu prazer e o Filho, irmãos, tinha no Pai as suas delícias, a sua alegria. Irmãos, foi para dentro desse relacionamento que Deus nos convidou. Irmãos, nós precisamos ganhar isso, entender isso, que João escreveu, né, no seu evangelho, e o que nós vemos aqui em Hebreus, irmãos, é a realidade disso. Deus, através da obra de Cristo na cruz, da sua redenção, abriu esse caminho para nos trazer para a sua glória, para dentro desse relacionamento maravilhoso do Deus triuno. Irmãos, o homem, quando foi criado, irmãos, foi criado com esse propósito. Deus desejou, irmãos, ter o homem dentro do seu relacionamento divino, irmãos. Quando Jesus, ele falou para os discípulos, no capítulo 14, irmãos, depois vocês leem, irmãos, o capítulo 14, 15, 16, 17 do Evangelho de João. Jesus fala aqui no versículo 20, né, do capítulo 14 do Evangelho de João. Ele fala assim: naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Irmãos, o que é isso? Jesus no Pai, nós em Jesus e Jesus em nós. Irmãos, quando nós lemos, né, todo o capítulo 14, nós entendemos que a casa do Pai, a morada do Pai é o próprio Pai. Irmãos, estar em Jesus é estar no Pai. Irmãos, é essa a obra de Deus. E hoje, irmãos, nós, com todas as nossas fraquezas, dificuldades e limitações, podemos ter essa confiança que o Senhor vai cumprir a sua promessa, porque Ele está lá, irmão, no santuário celestial, exercendo o seu ministério como nosso sumo sacerdote. E Ele, irmãos, vai cumprir a promessa que Deus fez para nós de nos introduzir na glória do Pai. Irmãos, que alegria, que felicidade. E hoje, irmãos, essa realidade, irmãos, ela precisa ser manifestada no nosso viver. O relacionamento familiar, nosso relacionamento com os irmãos, o relacionamento social, irmão, esse amor, essa unidade, irmãos, essa alegria, essa felicidade, irmãos, precisa, irmãos, ser manifestada no nosso viver, à medida que nós deixamos o Senhor trabalhar em nós, essa vida crescer, o Espírito infundir mais, irmãos, dessa santidade, dessa justiça, dessa glória do Pai em nós, irmãos, isso está sendo produzido e gerado em nós. Irmãos, e hoje nós podemos desfrutar, irmãos, do nosso sumo sacerdote. Ele é o nosso Melquisedeque. Possamos lançar mão dessa esperança, irmãos. Não desista, não desanime diante dos problemas e das dificuldades. Né? O sofrimento do tempo presente, irmão, não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada, irmãos. Os problemas, lutos, sofrimentos, conflitos são passageiros. Irmãos, por mais que você possa, né, sofrer, falar: Senhor, está doendo demais, Senhor, eu não aguento. Irmãos, olha para essa esperança, a esperança da glória. Colossenses 1:27 diz: Cristo em nós, a esperança da glória. Irmão, não faça do seu sofrimento uma dor eterna. O que é eterno é a glória que há de ser revelada. E hoje, irmãos, a criação está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Irmãos, que esperança maravilhosa.
maravilhosa. Cristo, como nosso Melquisedeque, está sempre, irmãos, nos suprindo com pão e com vinho. Ele sempre prepara uma mesa para nós na presença dos nossos inimigos. Ele está cuidando de você. Ele está cuidando, irmãos, das igrejas. Ele está cuidando de cada um de nós. Irmãos, a vinda do Senhor está muito próxima. Irmãos, creia nisso. Nós somos a geração que vai trazer o Senhor de volta. Tudo que está acontecendo está manifestando, irmãos, o dia que está para chegar. E o Senhor fala, irmãos, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Que o Senhor possa estar te encorajando, né, através dessa mensagem, dessas palavras, e que você possa tomar esse firme alento. Aleluia! Irmãos, aquele que fez a promessa é fiel. O Senhor começou a sua boa obra, Ele vai completar. Por isso que nós temos um sumo sacerdote. Aleluia! Quero agora fazer uma oração, pedindo a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre as igrejas, sobre a nossa casa, nossa família, e que realmente, irmãos, nós possamos renovar nossa fé, a nossa confiança, para nos achegar ao trono da graça, irmãos, para desfrutar, irmãos, dessa misericórdia, desse amor e dessa graça de Deus, irmãos, que vai nos levar para dentro da glória do Pai. Jesus é o Senhor. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer. Que experiência gloriosa, maravilhosa. Senhor, que amor eterno. Ó Senhor, caímos, pecamos, mas o Senhor preparou uma redenção. Ó, e o Senhor está nos céus hoje como nosso sumo sacerdote, intercedendo por nós. E também como outro consolador, o Senhor está dentro de nós, nos suprindo a graça, a fé. Ó, o poder, Senhor, para nós vencermos, Senhor Jesus, os inimigos interiores, os inimigos exteriores. Senhor, abençoamos agora cada um dos teus filhos que estão recebendo essa palavra. Socorre cada um, Senhor. Dá o teu socorro, a tua misericórdia, o teu perdão, a tua reconciliação. Restaura, Senhor, os que caíram. Senhor, levanta-os, Senhor. Renova a fé, vivifica os corações contritos, quebrantados. Ó Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor. Ó Senhor, vivifica os teus filhos, Senhor, e clareia a visão dessa carreira maravilhosa, Senhor, essa visão gloriosa, Senhor, do teu propósito de nos introduzir na tua glória. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Jesus é o Senhor.